Graça e paz, amados. Estamos aqui para mais um dia, mais um devocional. Hoje nós estamos com um irmão Edu diferente, mas nós continuaremos a nossa leitura da onde nós paramos e para isso nós vamos começar orando, amém? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de conhecermos mais de Ti, de estarmos mergulhando e nos aprofundando na Tua palavra, Senhor. O Senhor possa estar conosco, abrir nossa mente e nosso coração para que possamos receber mais e mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. E hoje, irmãos, nós então seguiremos com a leitura de 15 de junho, de 1 Reis 14:11 até dia 15 de 1 Reis 15:24. Só relembrando, nós no devocional de ontem, a palavra do Senhor ela falava que terminou-se a dinastia de Jeroboão por conta das suas decisões, das atitudes que ele tomou em eleger pessoas, sacerdotes, para aquele culto outro que ele havia criado. E aí hoje a gente vai dar seguimento a essa história. Então a nossa leitura em 1 Reis 14:1. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: Ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa e vá a Siló falar com o profeta Aías, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele dirá o que acontecerá com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aías: A esposa de Jeroboão virá aqui fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei para você. Olha que interessante, neste momento a gente vê que Jeroboão ele arma um plano para tentar disfarçar e tentar encontrar uma resposta para a pergunta que ele tinha, mas Deus ele já avisou o seu profeta com antecedência. Então a gente vê o cuidado de Deus não só em se revelar ao seu povo, mas revelar com antecedência para que o seu povo possa, os seus profetas possam estar preparados. E continuando, quando Aías ouviu os passos dela junto à porta, disse: Entre, esposa de Jeroboão, por que finge ser outra pessoa? Tenho más notícias para você. Leve a seu marido Jeroboão esta mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedeceu a meus mandamentos e me seguiu de todo o coração e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos os que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso trarei desgraça sobre a sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo, até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morreram na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Então Aías disse à esposa de Jeroboão: Volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel com uma corrente de água, agita as canas de junco. Arrancará os israelitas desta boa terra que deu seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a Deus Azerá. Ele abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar com ele. A gente vê aqui que é uma profecia bastante dura que veio através de Aías para a esposa de Jeroboão, mas que na verdade era o cumprimento daquilo que a gente viu no capítulo passado, que Deus ele eliminaria a dinastia de Jeroboão por conta das suas obras. Aquilo que Jeroboão plantou, na verdade ele não pensou que ele colheria dessa forma, mas a gente viu aqui a profecia do Senhor para com a família de Jeroboão, por conta das atitudes que ele tomou. E a gente continua ali no versículo 17. Então a esposa de Jeroboão
Voltou a Tirza, e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. E todo Israel o sepultou, e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como governou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos, quando morreu e se reuniu com seus antepassados. Seu filho Nadab foi o seu sucessor. Olha que interessante, né? Embora Jeroboão ele tivesse se afastado dos caminhos do Senhor por 22 anos, ele reinou e conduziu o povo a uma falsa adoração, a outros deuses. Muitas vezes a gente acha que a pessoa que começa a plantar as coisas que não agradam a Deus, ela colhe imediatamente, mas demorou um período de 22 anos para que Jeroboão visse o que a justiça do Senhor sobre a vida dele, sobre a família dele, no sentido de que o Senhor trouxe justiça sobre Jeroboão por conta das suas atitudes. A gente vai continuar então ali no versículo 21. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, que ficou lá no reino de Judá, reinava sobre Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores do que os de seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Azerá em todos os montes e debaixo de todas as árvores verdejantes. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. A gente vê aqui que, embora o reino de Judá tivesse permanecido ali com a descendência de Davi, eles também se deixaram influenciar pelos costumes dos povos da terra onde eles passaram a habitar. E é importante a gente notar o quanto que nós podemos ser influenciados pelo aquilo que acontece ao nosso redor, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela cultura onde nós estamos inseridos, se a gente não vigiar. Então é muito importante que nossos olhos estejam focados no Senhor, para que a gente possa permanecer obediente, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. No versículo 25, perdão. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. Seu filho Abias foi o seu sucessor. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate e Abias, começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus permitiu que os seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido seus mandamentos durante toda a sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. A gente olha nesse ponto, nesse momento assim do texto da palavra, a gente vê a fidelidade do Senhor para com a vida de Davi. Porque embora seus descendentes tivessem se desviado dos caminhos,
O Senhor, ele fez uma promessa com Davi, ele fez uma aliança com Davi, e ele prometeu que a sua descendência seria estabelecida. E Deus, mesmo os descendentes de Davi, tendo pecado, tendo falhado com o seu compromisso, o Senhor permaneceu fiel. Não significa que nós podemos simplesmente abandonar os caminhos do Senhor ou que nós vamos deixar de obedecer ao Senhor, de seguir os seus mandamentos e que está tudo bem. A gente vê que Davi, ele foi fiel e a sua fidelidade trouxe alegria ao coração do Senhor, ao ponto dele permanecer sustentando a casa de Davi por amor a Davi. No versículo 6 do capítulo 15 a gente continua. Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. E quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. No 20º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno à deusa Azerá. Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e todo o ouro que restavam na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Enviou alguns de seus oficiais a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tabrimon e neto de Ezion, com a prata e o ouro, e a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, com aquele que houve entre seu pai e o meu. Enviou um presente de prata e ouro. Rompa o acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Quinerete, bem como a terra de Naphtali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras e a madeira usada por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, a extensão de seu poder, tudo o que ele fez e o nome das cidades que ele construiu estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice, sofreu uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. A gente vê aqui na palavra do Senhor que Asa ele foi um rei diferente dos seus pais, porque ele serviu ao Senhor com inteireza de coração. E, entretanto, a gente vê que num momento de dificuldade, quando o rei de Israel se levanta contra Asa, Asa ele vai buscar ajuda em outro lugar e não diretamente no Senhor. Né? O rei da Síria ele consegue ali ajudar a invadir o Israel, a lutar contra o rei de Israel e libertar as cidades, mas Asa ele precisou entregar ouro e prata para comprar essa aliança, para firmar essa aliança, né? E uma coisa interessante também, que embora Asa servisse ao Senhor com inteireza de coração, ele permitiu que os postes ídolos permanecessem
espalhados na cidade, né? Ele não derrubou os postes, ídolos do povo que estava servindo a outros deuses, mas o Senhor foi fiel a ele por conta também de Davi, e o seu filho Josafá foi o seu sucessor. A gente vai conseguir agora passar para o Novo Testamento, a leitura de Atos, do capítulo 10, versículos 1 ao 23. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta de 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio! Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido aos céus. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Neste momento, os homens que Cornélio tinham enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? E eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte foi com eles, acompanhando de alguns irmãos de Jope. Nesse texto a gente vê como é interessante, né? Mais uma vez, Deus ele avisou a Pedro que aqueles homens estavam ali para buscá-lo. O Senhor revelou para o seu servo a sua vontade, um direcionamento, porque Pedro, talvez quando ele ouvisse que um soldado romano estava atrás dele, num período que a gente vê, já está começando a perseguição aos cristãos, talvez ele se sentisse acuado em seguir, em abrigar, até abrigar aqueles homens durante aquela noite, mas o Senhor confirmou para Pedro com antecedência aquilo que ele deveria fazer. Seguindo a nossa leitura no Salmo 133, de 1 a 3. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Salmo de Davi. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Provérbios, hoje nós vamos ler Provérbios 17, versículos 7 e 8. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Amém, irmãos? E agora nós encerramos nossa leitura do dia de hoje, que nós possamos usar essas palavras, meditar nessas palavras e aplicar aquilo que nós
aprendemos no dia de hoje. Então vamos orar mais uma vez para nós encerrarmos esse momento. Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que vem aos nossos corações, Senhor, como uma fonte de alimento, de sustento, Senhor, para não apenas conhecermos mais a Ti, conhecermos a história do Teu povo, Senhor, mas também sabermos aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que essas palavras sim sejam sementes plantadas em nossos corações, Deus, que elas possam frutificar, Senhor, de forma que as pessoas ao nosso redor possam testemunhar, Deus, o Teu agir sobre as nossas vidas, a Tua palavra transformando os nossos nosso viver e os nossos testemunhos. Senhor, neste momento nós te pedimos que o Senhor venha abençoar esse dia de hoje, que os nossos irmãos que estão em suas casas, que estão nos seus trabalhos, a caminho do seu serviço, Senhor, ou da sua escola, eles possam ter um dia abençoado, Deus, e que eles possam, Senhor, sim, refletir a imagem de Cristo onde quer que eles vão. Que o Senhor possa livrá-los, Senhor, de todo mal, Senhor, de todo levante do inimigo, Senhor, e que eles possam desfrutar de um dia maravilhoso na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa continuar, Senhor, nos sustentando, nos abençoando, para que nós possamos testemunhar cada vez mais das obras das Tuas mãos, Senhor, e da Tua palavra, Senhor, que tem se fundamentado nos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Senhor, irmãos, então hoje foi o devocional do dia de hoje e amanhã nós teremos mais. Que Deus abençoe e que os irmãos possam ter um dia maravilhoso.